podermos adorar o nosso Deus, nos encher com o seu amor, receber o perdão dos nossos pecados, ouvir uma palavra que edifica, que nos anima e que também nos une com outras pessoas. Infelizmente nós ainda nas quartas-feiras não temos cultos presenciais ainda, mas nós em breve vamos começar. Mas temos essa oportunidade online, através do YouTube, de fazermos um culto onde você na sua casa pode ter esse momento de comunhão. Aproveite, ore, cante junto, agradeça a Deus, busque o perdão, peça que Deus enche o teu coração com a sua paz, com o seu amor. Amém. Estamos reunidos aqui em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo, o seu amor sobre todos nós. O Salmo 63, versículo 4 diz: enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. Em Colossenses capítulo 1, versículo 12, nós lemos: agradeçam com alegria ao Pai, que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Agradeçam, louvam, orem, são recomendações do nosso Deus que nos conhece. Se fizermos isso, nosso coração será totalmente renovado a cada dia. Vamos fazer isso. Começamos orando, confessando os nossos pecados. Obrigado, Pai, por podermos estar reunidos, fazendo esse culto de adoração a Ti, de gratidão, Senhor, onde nós nos aproximamos de Ti pedindo: fortalece a nossa fé, limpa-nos dos nossos pecados, enche-nos do Teu amor, da Tua santidade, Senhor. Queremos viver uma vida nova, agora dirigida pelas Tuas palavras, por aquilo que aprendemos, Senhor, na Bíblia. Queremos, Senhor, que o Teu amor vença a dureza do nosso coração, a nossa raiva, a nossa inveja, tudo de ruim que há em nós, que tudo isso caia, Senhor, que nós sejamos transformados a cada dia em pessoas cheias de amor, paciência, misericórdia, bondade. Claro que isso é possível e nós pedimos isso. Limpa-nos, Senhor, dos nossos pecados, santifica-nos, encha-nos da Tua alegria. Aceita a nossa adoração, Senhor, agora que queremos Te adorar nesse culto. Enche o nosso coração de alegria para que o nosso louvor seja a manifestação dessa alegria de sermos salvos, de estarmos num novo caminho, de um caminho que agora é eterno. Que coisa maravilhosa. Obrigado, Pai. Derrama Teu Espírito Santo sobre todos nós. Amém.
agradecemos pela vida que Tu nos dás, por essa oportunidade de estarmos em culto, nos reunindo com dezenas, centenas de pessoas em diversos lugares, em diversas cidades. Senhor, que todos nós, nesse momento, possamos estar agradecendo, bendizendo o Teu nome, reconhecendo, Deus maravilhoso que Tu és, agradecendo pela saúde, pela casa, pela sabedoria, pelo trabalho que temos, pelo nosso dons, pela possibilidade, Senhor, de nos reunir com irmãos, com irmãs, em família, podendo estar a cada dia usufruindo desse maravilhoso mundo que Tu criaste para nós. Pai, nós Te agradecemos porque Tu cuida de nós e nós Te pedimos, Senhor, cuida do nosso mundo, que mais e mais pessoas se convertam e tenham a sua vida transformada, que vejamos, Senhor, o amor crescer. Embora o amor se esfrie no mundo, ele não se esfria ali onde as pessoas estão em comunhão contigo, porque o Teu amor vem até nós pela palavra, pelo Espírito e nos preenche com esse amor. Por isso, Pai, nós Te agradecemos pelo Teu perdão, pela Tua proteção, por tantas bênçãos. E oramos, Senhor, pedindo que Tu abençoe o nosso país nessa pandemia, que Tu estejas recuperando cada vez mais pessoas, que essa pandemia diminua o seu poder e venha a acabar, Senhor, para que possamos novamente nos encontrar com os nossos amados familiares, irmãos da igreja, para que possamos fazer coisas que não estamos mais podendo fazer devido ao medo de nos contaminarmos ou levar isso para outras pessoas. Por isso, Pai, conforta uns enlutados. Tantas pessoas perderam seus entes queridos, pais, mães, filhos, esposas, maridos, netos, amigos, irmãos da igreja. Sim, Senhor, quantas pessoas nós perdemos. Esteja fortalecendo cada uma das pessoas que ficaram e que tem que conviver com a saudade. Dá que se lembre sempre da ressurreição e de que um dia Jesus voltará e trará à vida todos aqueles que creram em Ti para a vida eterna. Um dia nós estaremos juntos no Teu reino, isso é maravilhoso. Enquanto isso não vem, Senhor, que nós possamos estar confortando as pessoas, levando a Tua palavra adiante. Esteja, Senhor, também com aqueles que estão doentes, que estão orando, pedindo a cura. Senhor, que sejam sinceros, que busquem a Ti, que experimentem a cura e possam voltar para suas casas, para a sua vida, não igual como antes, mas com o coração agradecido e dispostos a andar nos Teus caminhos. Amado Deus, ajuda-nos. Temos tantos problemas, não é só a pandemia, não. Nossa vida é cheia de problemas, de perseguições, de lutas, de dificuldades também e algumas incertezas. Ajuda-nos a tomarmos sempre as decisões corretas, que a Tua palavra seja a luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai. Queremos Te agradecer e dizer que Tu é maravilhoso. Nosso coração é cheio de amor, gratidão, de admiração, Senhor. E esperamos um dia viver no Teu reino, com todos aqueles que agora estão dormindo, aguardando a ressurreição, com todos aqueles que ainda se tornarão nossos irmãos. Um dia estaremos na Nova Jerusalém, no Teu reino, Senhor. Isso é maravilhoso. Enquanto isso não acontece, é maravilhoso estarmos na Tua igreja, nos reunindo com irmãos e irmãs, podendo encher nosso coração com o Teu amor. Louvado sejas Tu, Senhor, porque Tu é bom e a Tua bondade dura para sempre. Amém.
bíblica para o culto de hoje encontra-se em Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20. Ali está escrito: Jesus Cristo começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a elas: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, eles a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nelas. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. Que nós sejamos essa última semente, que nós possamos estar semeando o amor de Deus no nosso lar, onde trabalhamos, onde quer que formos. Que muitas pessoas aceitem Jesus pelo testemunho das nossas palavras e atitudes. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer. Amém. Seu sangue
bíblico previsto para o nosso culto de hoje, para a pregação, encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 12. É um texto meio longo, mas um texto impressionante. Espero que alcance o teu coração como alcançou o meu também. Aqui está escrito: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência e as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com esses desejos. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com esses costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, da bondade, da humildade, da delicadeza e da paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Que texto maravilhoso! Ele fala de santidade, que todo o povo de Deus deve ter.
Mas em muitas igrejas não se fala mais em santidade, mas em oportunidade. Não, a palavra fala santidade. É algo, infelizmente, fora de moda. Mas nós lemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que Deus nos chama para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Há um só povo de Deus que Ele tem chamado para a santidade. E a partir da justificação, que é o perdão dos nossos pecados, que Deus nos dá através de Jesus que morreu por nós na cruz, nós somos agora modificados diariamente. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo chama nós cristãos de santificados. Nós fomos chamados para sermos santos com todos em qualquer lugar do mundo. É assim que o apóstolo Paulo enxergava você, eu, cada pessoa que aceitava Jesus Cristo como seu Senhor. Alguém que foi buscado e lhe oferecido o perdão e a possibilidade de viver uma vida nova com a força do amor de Deus na sua vida. A santificação é para todos nós. Nós devemos ser um povo santo. Deus em sua palavra diz que eu, você, devemos viver assim. A santificação acontece a partir da justificação, por meio de Jesus, o Salvador de todo aquele que crê. Lutero descobriu isso. Nós somos santos, mas nós não somos perfeitos. Nós somos santos, mas somos ainda pecadores. A santificação é um processo que acontece aos poucos e que vai crescendo cada dia mais na nossa vida. Santidade é o tema de todo o capítulo 3 do livro de Colossenses. No versículo 5, Paulo nos chama a matar todos os desejos desse mundo, deixar o Espírito Santo passar a dirigir nossos pensamentos, palavras e atitudes. Nós nascemos espiritualmente quando estávamos mortos em nossos pecados, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Essa é a diferença da nossa teologia das outras que existem por aí. Nós não podemos nascer por nós mesmos. A vida nova é a obra de Deus, é Deus que nos alcança. Nós que estávamos mortos nos nossos pecados, e Deus nos deu vida ao nosso coração, uma vida espiritual. Quando estávamos mortos espiritualmente, não gostávamos de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja, de louvar a Deus. Não pensávamos em nada que era de Deus. Mas nós recebemos o Espírito Santo em nosso coração, recebemos um novo coração para buscarmos a Deus e a sua vontade. Essa é a obra do Espírito Santo na vida de todos nós. Deus quer trabalhar em nós para que gostemos de ouvir as suas palavras e tenhamos alegria na comunhão com Ele e com nossos irmãos. Tenhamos vontade de estar com Ele para que Ele nos mostre coisas novas e maravilhosas, nos liberte, nos fortaleça para que a gente possa resistir às coisas erradas do mundo. Quando o Espírito Santo nos dá vida nova, nos dá também um coração grato a Deus, um coração que agradece. Ele põe amor em nós pelas coisas de Deus. Amor é parte da santificação que Deus nos dá. Assim, Ele começa a renovar a nossa mente. Em Gálatas 5, versículos 16 a 18, nós lemos: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que eles querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão mais debaixo da lei. Assim, Paulo explica que há uma briga dentro de nós, entre a nossa natureza carnal, humana, e o desejo de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, que nos faz desejar viver uma vida diferente. Paulo explica em Romanos 8 que o nosso coração humano
tem uma inclinação natural para o pecado, para a carne. Mas quando pensamos nas coisas espirituais, é porque o Espírito Santo está agindo em nós. Assim, quando Deus pensa na santidade de cada pessoa, Ele vai trocando o mal pelo bem na nossa vida. Do coração humano guiado pela carne, saem palavras ruins, de ódio, ciúmes, brigas, indiferença, sofrimentos, devido à nossa inclinação ao mal. É por isso que Deus quer trabalhar o nosso coração. É para o nosso próprio bem, irmãos. Leis não podem nos santificar. Pessoas gostam de leis porque elas são para o bem, para a proteção das pessoas, mas leis não transformam corações. As pessoas obedecem à lei pelo medo da punição da infração e não por amor ou por misericórdia ou por justiça. As leis são necessárias, mas quem tem o amor de Deus e se guia por esse amor e pela justiça de Deus, em seu coração não há necessidade de leis para respeitar o próximo, para fazer o bem na sociedade. Mas nós vivemos sob a lei, mas nós somos guiados pelo amor, pelo Espírito Santo que age em nós. Deus quer nos amar e nos transformar, quer dar um novo sentimento, uma nova perspectiva para nós enxergarmos a vida diferente. Quando há muita liberdade, é fácil cair no erro. Por isso Lutero fala que nós devemos pregar a lei e o Evangelho. Algumas pessoas precisam de leis e outras do Evangelho, do amor de Deus. Essas últimas não precisam de leis, porque elas se guiam pelo amor às outras pessoas. Lei e Evangelho devem viver em equilíbrio e irão produzir uma vida de respeito e também de ajuda mútua. Todo o cristão vive uma luta entre a natureza humana, sua carne, e a nova natureza dada pelo Espírito Santo. Por isso Paulo nos lembra que devemos fazer morrer o velho homem, versículo 5 fala sobre isso, e nos despir do seu jeito de viver nesse mundo, versículo 9, e nos vestir com o novo homem, versículo 10. A quem nós recorremos? Para quem olhamos e buscamos nesses momentos de luta interior? Jesus é o nosso guia. Só Ele pode nos ajudar nessa briga que continuará até o final da nossa vida. Jesus ama você e conhece como você é. E Ele nos trouxe aqui porque Ele quer nos ajudar a vencer essa luta. Abra o seu coração ao Espírito Santo, à presença de Deus, e fale com Ele e peça que Ele o santifique e que Ele lhe ajude nessa luta no seu coração. Nos versículos 13 a 15, nós ali aprendemos que devemos viver em amor, suportando e perdoando uns aos outros. Precisamos praticar o amor de Cristo com as pessoas que nós convivemos. Como é que a gente faz isso? Bom, o primeiro conselho é que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. O Salmo 1 fala da pessoa correta, feliz, ela que medita na palavra de Deus e que se deixa guiar por ela. O segundo conselho é: permaneçam em Jesus, na sua igreja. O Senhor Jesus fala em João 15 que devemos ser ramos enxertados na videira. É através da comunhão com Deus que nós começamos a produzir frutos de justiça, de amor, de misericórdia, alertando as pessoas do convite de Deus para que Ele mude a sua vida, assim como mudou a nossa. Como podemos ser transformados pelo Espírito Santo sem ler a palavra de Deus? Sem chance nenhuma. A palavra de Deus nos santifica porque ela renova a nossa mente. A palavra de Deus, ela é verdade. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ali traz de onde vem a nossa autoridade. Ela vem da palavra.
Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Só Deus, pela sua palavra, nos santifica. Que bom que você está participando do culto hoje. Deus quer abençoar as nossas vidas, para que a gente possa a cada dia se encher mais do amor de Deus e lutar contra tudo aquilo que nos causa dúvida, briga, discórdia, tudo aquilo que nos irrita, nos separa das pessoas. Quando começar essa briga entre você, dentro de você, entre você, novo homem, com o velho homem, com o seu jeito antigo de viver, diga: não, eu não sou mais assim, e eu não quero ser mais assim, eu quero ser como Jesus, eu quero ter o seu amor na minha vida. Peça e o Senhor vai te fortalecer. Quando você ler a palavra, ore e peça: fale comigo, Senhor, me santifique. Depois, na sua vida de fé, na igreja, também exortem-se uns aos outros com a palavra de Deus, estejam ajudando as pessoas a entender o que é certo, o que é errado e a escolher o que é certo. Faça isso na tua casa também, com os teus filhos. Converse com as pessoas que Deus colocou na tua vida para que elas também sejam santificadas. E por último, diz a Bíblia, com o coração cheio de gratidão por essa vida nova, cheia de paz e amor, cante muito, louve ao Senhor, porque o Senhor é bom. E o que Ele tem feito na nossa vida é maravilhoso. Ele tem nos transformado, tirado as nossas lutas, tirado as nossas dúvidas, tirado as nossas mágoas e traumas e tem nos enchido com a sua paz, com a sua alegria, porque somos perdoados e somos renovados constantemente. Que coisa maravilhosa! Cante com alegria, isso alimenta o coração. Amém. Encerramos o nosso culto com a oração final. Obrigado, Pai, por esse momento em que podemos cantar, agradecendo, louvando a Ti, Senhor, enchendo o nosso coração com esses cânticos espirituais, como lemos na palavra. Senhor, quem canta a Ti, quem Te louva, se alegra, porque o Teu Espírito Santo produz em nós essa vontade de louvar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que ouvimos. Obrigado pelos momentos em que nós oramos, abrindo o nosso coração e depositando nas Tuas mãos as nossas preocupações, as nossas tristezas e aflições, e Tu nos ouve e Tu nos livra delas. Que coisa maravilhosa podermos, Senhor, colocar no Teu altar aquilo que nos aflige, aquilo que nos preocupa, aquilo que nos entristece, e Tu vem a nós e produz fé, amor e esperança. Que coisa boa, Senhor, podermos ouvir esse conjunto cantando hinos e junto com eles Te adorar, Senhor. Obrigado por esse culto, Senhor, que a Tua palavra esteja nos ajudando nessa semana, no restante dessa semana, a estarmos vencendo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades de crer, de ajudar, de se importar com o outro. Sim, Senhor, que cresça em nós o Teu amor e que possamos repreender aquilo que em nós ainda nos afasta do caminho, que causa problemas para os outros e para nós. Senhor, que o Espírito Santo vença cada vez mais esse lado carnal, essa parte de nós que ainda é atraída pelo pecado, Senhor. Nós não queremos mais isso. Como é bom andar no Teu caminho. Obrigado por essa palavra, Senhor. Não desiste de nós, continua com Teu Espírito Santo nos fortalecendo, Senhor, e nos atraindo para Ti, abençoando essa igreja onde estamos congregados e agora participando desse culto online,
Abençoa todas as famílias que estão na frente da televisão, do seu celular ou computador, participando desse culto. Que ali sejam curadas as pessoas, sejam perdoados os pecados, que haja reconciliação contigo e entre elas também. É maravilhoso estar no teu caminho, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Amém. Encerramos o culto com o hino final e eu convido você, vamos nos reunir semana que vem novamente nesse canal do YouTube. E se você puder, venha domingo no culto, onde ainda, agora sim, com todos os cuidados, a igreja volta a se reunir para dar louvores a Deus e também para encontrarmos uns aos outros e nos edificarmos mutuamente, nos estimularmos a continuar nesse caminho que é o caminho do Senhor. Então, que Deus abençoe você, proteja e guarde e nos vemos o quanto antes. Amém.